falar sobre Casas Bahia, que pediu recuperação judicial depois de confirmar o fechamento de quase 300 lojas. Estamos falando aí de dívidas de mais de 17 bilhões de reais. O nosso analista de economia, âncora do CNN Money, Vitor Irajá, já está por aqui. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Tudo bom é força do hábito, né? Porque com esse cenário aí que temos de Casas Bahia, inclusive não é a única varejista com uma situação financeira para lá de delicada, a situação tá difícil, Vitor. O que a empresa alega para esse pedido de recuperação judicial? Como é que ela chegou nesse atual momento com uma dívida bilionária? Pois é, né, Carol? Acho que existem dois aspectos que vale a gente citar, que existem fatores estruturais, conjunturais, e existem fatores setoriais que explicam esse movimento e esse ingresso de um processo de recuperação judicial, né, de um pedido de recuperação judicial por parte da Casas Bahia com dívidas alegadas da ordem de 17 bilhões de reais. Para a gente deixar bastante claro, a recuperação judicial não é falência, é uma empresa pedindo à justiça uma proteção para ganhar tempo contra essas cobranças por parte dos credores, com quem a empresa deve se sentar e renegociar essas dívidas. Ganhar tempo para que não haja uma execução e a empresa tenha uma impossibilidade de pagar essas dívidas. Casas Bahia, inclusive, já tinha feito uma versão mais leve, entre muitas aspas, disso em 2024, quando entrou com um processo de recuperação extrajudicial, promovia ali uma reorganização, principalmente da dívida junto aos bancos, e agora precisa, portanto, recorrer a esse processo de recuperação judicial. Existe um fator também que tange a legislação, a regulação, porque em 2020 a gente teve a aprovação da lei de falências, a nova lei de falências, que deu um arcabouço jurídico para dar segurança às empresas promoverem essas reestruturações, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. E nesse fim de semana a gente teve o balanço do segundo trimestre, né, que foi publicado nesse fim de semana, e a empresa apontou uma dívida líquida da ordem de 1 bilhão 200 milhões de reais. E o que acontece é que a conta que o mercado costuma olhar, ela não representa toda a pressão financeira sobre a companhia, e aí que entra um mecanismo bastante importante do setor varejista, que é o chamado risco sacado. O que é isso? O fornecedor de um determinado bem, de um determinado produto, entrega uma mercadoria para a loja e, em vez de receber esse dinheiro imediatamente, ele aceita esperar. Só que ele não quer esperar, 90 dias. Então, entra um banco no meio do caminho, o banco concede crédito, paga o fornecedor com um certo desconto, depois recebe esse valor com um acréscimo ali por parte da empresa varejista, no caso, a Casas Bahia. E o que acontece? Quando os juros estão baixos, né, e tem bastante crédito no mercado, esse mecanismo ajuda, de fato, a financiar o capital de giro de empresas que normalmente não têm esse capital, esse fluxo de caixa. E o problema acontece quando, de fato, o dinheiro fica caro, a gente hoje tem uma Selic 14%, crédito fica mais escasso, exatamente também por esse risco crescente, e hoje a gente lembra, né, que a gente tem esse patamar de juro, portanto, bastante restritivo.